Eu vivo no lugar do meio. E quando eu digo isso para vocês, não é porque eu estou aqui no meio desse tapete. Eu sempre vivi nesse lugar. Um lugar entre oportunidade e necessidade, entre riqueza e pobreza, e um lugar que, não por mera coincidência, eu ainda muito pequena, considerei como mundo de branco e mundo de negro. E aí eu criei uma teoria na minha cabeça do que era esse lugar, porque por muito tempo eu não sabia que esse lugar também era ocupado por outras pessoas negras e eu considerava que o lugar do meio era, na verdade, lugar nenhum. Mas depois de alguns anos de terapia e muitas conversas, eu descobri que, na verdade, o lugar do meio também era o meu propósito de vida. Não só o meu, mas o da minha irmã. Eu sou filha de 2 ex-professores. Minha mãe era professora de escola pública, tanto da rede estadual quanto da prefeitura. E o meu pai também já foi professor de cursinho, mas depois ele conseguiu passar num concurso pré-vestibular, fazer faculdade de engenharia. Mais tarde ele largou a engenharia e foi fazer direito. Bom, e os meus pais eram 2 pessoas negras que nasceram na década de 40 e quando quase nenhum negro conseguia se formar e conciliar estudo e trabalho, os meus pais conseguiram. E isso fez com que eles ocupassem lugares que, até então, pouquíssimos negros ocupavam. Por conta dessa realidade que os meus pais viveram, eles fizeram uma escolha para mim e para minha irmã. Eles decidiram que, ao invés de a gente estudar em escolas públicas, eles iam colocar a gente num dos melhores colégios particulares da cidade que a gente morava. E essa escolha foi determinante na minha vida, porque eu sei que foi a melhor escolha que eles poderiam ter feito para mim, porque essa escolha me deu muitas oportunidades, mas também foi onde eu conheci esse lugar, que é o lugar do meio. Lá pelos meus 7 anos, eu comecei a perceber que as crianças do meu bairro não iam lá muito com a minha cara. E eu entendi que eles não iam com a minha cara porque eu estudava num colégio chique. Meu colégio tinha 2 piscinas aquecidas, 9 quadras poliesportivas, aula de computação em 1997, além de aulas de inglês e várias outras atividades extracurriculares. E isso fazia com que eu fosse considerada Pati ou Patricinha lá no meu bairro. Ao mesmo tempo, ser uma das poucas crianças negras num colégio de 3.000 alunos me fazia entender que, para algumas pessoas, eu não devia estar ali. Eu lembro bem de alguns alunos ou pais de alunos que me perguntavam se eu era filha do Luiz ou do Miranda. O Luiz era porteiro do colégio e o Miranda era disciplinário. Ambos eram negros e o Luiz tinha 3 filhos que eram bolsistas no colégio. Então, toda vez que me perguntavam isso, parecia que eu não podia estar ali pagando. Eu precisava ter uma bolsa para estudar naquele colégio. E todas as vezes que essa pergunta vinha dos meus amiguinhos no colégio, eu sempre respondia: eu adoro o Luiz, mas ele não é meu pai. Meu pai paga colégio igual o seu pai paga para você. Ao mesmo tempo, eu também frequentava outros espaços brancos e que pareciam que eu não era bem recebida ali. Eu lembro que uma vez eu fui para um restaurante com a minha família inteira, meu pai, minha mãe, meus primos, meus tios, e a gente foi para um restaurante chique lá de BH. Como toda boa família mineira, a gente comeu, bebeu, se divertiu e, era uma conta grande. Então, no final desse almoço que a gente teve, quando a gente foi pagar a conta, o gerente educadamente chegou e perguntou se a gente era alguma comitiva de algum país africano. Eu lembro que eu tinha 10 anos e eu nunca mais esqueci, porque parecia que, para eu estar naquele lugar, com a minha família, gastando dinheiro com comida e bebida, eu tinha que ser gringa. Eu não podia ser simplesmente uma mulher negra e brasileira. Durante anos, eu senti e vivenciei em silêncio o que era estar num lugar que parecia esse lugar do meio e, na verdade, um lugar de não pertencimento. Parecia que eu era boa demais para estar com os meus amigos do bairro, que não tiveram oportunidades de estudo igual as que eu tive, mas, ao mesmo tempo, eu não era boa o suficiente para ocupar aquele espaço dentro de uma escola totalmente elitista. Mas o engraçado, se eu posso dizer assim, é que dentro da escola
eu fingia normalidade. Aquele lugar do incômodo não era incômodo de jeito nenhum, porque eu era uma das melhores alunas da sala, eu fazia parte do grupo de dança, do grupo de atletismo, eu era super popular, era representante de turma, era da comissão de formatura. E ai de quem falasse que aquele espaço não era meu. Mas, ao mesmo tempo, no bairro, o afastamento foi se tornando um isolamento. E se eu pegar hoje para lembrar, eu realmente não tenho praticamente nenhum amigo do bairro. Eu tenho apenas uma amiga. E ela é branca, porque tem isso também. Eu só fui ter os meus amigos negros depois que eu saí do colégio e fui entrar numa universidade. Essa foi a minha vivência dos 4 aos 18 anos. Eu vivia naquele lugar do meio e que muitas vezes ele parecia solitário, mas tinha uma pessoa que sabia exatamente o que eu passava e vivenciava isso comigo, que era a minha irmã, que também estudava no colégio e creio que passava pelas mesmas coisas que eu. Então, para mim, hoje é muito natural entender por que a minha irmã se tornou minha melhor amiga e sócia de trabalho, porque naquele lugar do meio, eu só tinha ela com quem eu me identificava e com quem eu podia trocar essa vivência e essas histórias. Apesar de eu e a Isa, minha irmã, sempre estarmos super envolvidas com a arte desde pequena, a gente dançava, fazia balé desde os 3 anos, a arte nunca foi uma opção para a gente como profissão. Eu acho que para negros que vivenciam esse lugar do meio, a gente tem uma obrigação de prosperar financeiramente e talvez ter um status social ainda maior. Então, muitos acabam escolhendo faculdades tradicionais, como medicina ou direito. Eu e minha irmã, a gente acabou escolhendo algumas coisas mais alternativas. Eu fiz relações públicas e ela turismo. Mas foi só quando eu me mudei para o Rio, em 2014, que eu entendi que o lugar do meio também era o meu propósito. Eu me mudei para o Rio querendo trabalhar com arte e cultura e, de repente, me vi trabalhando com artistas negros e periféricos. Pessoas que eram ainda mais desprovidas de oportunidades do que as crianças que moravam lá no meu bairro. Com pessoas como a MC Carol, eu entendi que, para muitas dessas crianças, entrar na faculdade não era uma opção ou uma possibilidade. Não porque elas não queriam, mas porque o ensino não é de qualidade. E também não é por culpa dos professores, como meu pai ou minha mãe, mas sim por conta de um sistema que não prioriza a educação e não prioriza os educadores. Eu também entendi que muitas dessas crianças não tinham exemplos de outras coisas que elas poderiam ser. Os pais delas acabavam vivenciando uma única realidade e essa era a realidade que elas tinham contato. Então, muitas vezes, elas achavam que iam crescer e virarem empregadas domésticas ou fazer algum trabalho braçal. E não que isso seja menos ou que não seja digno, mas essas crianças têm um mundo de possibilidades que elas nem sabem que têm, porque elas simplesmente não têm um exemplo ou para quem olhar e ver e falar, eu posso ser isso também. E, para completar, eu entendi que muitos dos negros ainda não conseguiram quebrar um ciclo vivido pelos nossos antepassados, simplesmente porque eles não tiveram oportunidades de fazer essa quebra como eu tive. Na verdade, como meus pais tiveram e proporcionaram isso para mim. Talvez não, com certeza. Se os meus avós não tivessem incentivado os meus pais a estudarem, conciliarem estudo e trabalho, numa época que as escolas estaduais ainda eram o melhor tipo de ensino que você podia ter, meus pais não teriam se formado em faculdades e não poderiam ter proporcionado essa vida para mim e para minha irmã. Então, eu fico pensando que essas escolhas e oportunidades que os meus avós e os meus pais tiveram foi o que me trouxe aqui hoje. E se essas pessoas não têm essas oportunidades, não têm a possibilidade dessa escolha, como que elas vão quebrar esse ciclo? Hoje, eu e a Isa, minha irmã, nós somos sócias. A gente criou uma produtora para trabalhar com esses artistas negros e periféricos, em maioria mulheres negras, que eram cheios de talentos e possibilidades, mas que muitas vezes não sabiam como chegar em outras esferas. É como se
o mundo periférico e o mundo do dinheiro, das riquezas, eles não se encontrassem e alguém precisasse fazer um intercâmbio, um link entre esses mundos. E é aí que entram as pessoas do lugar do meio. Como a própria Carol fala, é como se a favela falasse o favelês e o mundo do dinheiro, dos negócios, falasse o juridiquês. E a gente precisasse de pessoas para fazer o dinheiro circular na periferia e levar a arte da periferia para outros lugares, inclusive para a própria elite. Eu reparei que quando não são pessoas com vivências parecidas com as minhas, trabalhando com esses artistas, duas coisas tendem a acontecer. A primeira é que esses artistas sozinhos não conseguem transcender a sua bolha e o seu mundo. Então, sua arte não pode chegar em muitos outros lugares. E a segunda coisa é que, muitas vezes, a arte pode até transcender o mundo da periferia. Mas, quando não são pessoas no lugar do meio que estão fazendo essa interseção, os artistas acabam sendo enganados por pessoas que sabem que eles não sabem o juridiquês, não sabem a parte burocrática e acabam se enriquecendo com o dinheiro de pessoas pretas. É como se o mundo das oportunidades simplesmente não falasse o mundo das pessoas que mais precisam delas. E é nesse momento que entram as pessoas do lugar do meio. Quem vive no lugar do meio é capaz de romper essas bolhas, estabelecer pontes, finalmente unir dois mundos e fazer da nossa sociedade um lugar mais justo e igualitário. Parafraseando a minha irmã, a gente descobriu que o nosso propósito é ser força motriz para esses artistas super talentosos, negros e de periferia, que têm muitos sonhos, como os que a gente teve, mas que, de alguma forma, não tiveram pessoas para alimentar esses sonhos e ajudar a realizá-los. Então, é isso que a gente se propõe a fazer. Hoje, eu me sinto muito sortuda de estar nesse lugar do meio, um lugar de construir pontes, um lugar de interseção, e um lugar de oportunidades que eu quero que não sejam mais só minhas ou de duas pessoas negras ou só de pessoas brancas que já nascem com um mundo de privilégios. Quando o lugar do meio não existir mais, é um sinal de que não vão existir mundos e realidades tão distintas que façam uma criança preta crescer com um sentimento de não pertencimento. Isso é o que eu desejo. Obrigada.